Olá, meus irmãos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Movimento Igreja Online,
Você é nosso convidado, tenho certeza que o Senhor tem uma palavra separada para abençoar a sua vida, que a partir desse momento, de fato, você experimente a presença abundante do Espírito Santo e um movimento genuíno que só Ele pode fazer enquanto decidimos entregar a Ele a nossa adoração. Deus abençoe. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. 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 Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram
consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos agora para o nosso momento de entrega dos dízimos e das ofertas. Você é nosso convidado. Acredito que nesse momento você já tem aí as informações na sua tela para fazer a sua transferência digital. Gostaria de compartilhar com você um trecho da palavra do Senhor, que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, dos versículos 7 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou, quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. E o que usa de misericórdia, com alegria. A palavra de Deus, Paulo está ensinando aos romanos, através de uma de suas cartas, sobre a importância e a diligência no processo de entrega. Cada um deve exercer isso com alegria no seu coração, segundo as suas possibilidades, os seus dons e a sua capacidade de entrega. É claro, Deus nos ensina que Ele ama ao que entrega com alegria. Essa também é uma afirmativa do Senhor. E como Ele tem nos presenteado com o privilégio nesse tempo de sermos realmente uma resposta afiada, de sermos relevantes e de usarmos a nossa vida de forma simples, porém poderosa, para abençoarmos a vida de muitas pessoas ao nosso redor. Quero que você agora, nesse momento, se movimente, entregando a sua oferta, entregando também os seus dízimos e entendendo que todo esse processo vai muito além de entregar dinheiro. O Senhor conta conosco e é de fato um privilégio termos esse lugar em Deus, podermos usar aquilo que Ele já colocou dentro de nós para fazermos diferença nesse tempo, a abençoarmos e fazermos com que a nossa comunidade cada vez mais se torne um ícone de relevância nesse tempo. Deus abençoe. Vamos agora para o compartilhamento da palavra. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar aí através do seu aparelho digitalmente
O livro de 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor na versão NVI. Os filhos de Eli eram perversos, não se importavam com o Senhor. Quero compartilhar com você o tema da mensagem de hoje, ela se chama Filhos de Belial. O termo Belial nasceu na cultura cananita. Na época, ele era usado como referência a uma entidade demoníaca, ou seja, um demônio. Esse termo Belial, ele sempre aparece na Bíblia associado à idolatria, maldade e sempre associado a um grande movimento de oposição a Deus, ou seja, oposição às coisas que são orientadas e pertencem ao Senhor. No hebraico, o termo Belial é formado por duas palavras. Primeiro, Bli, que significa sem, e em segundo, Yal, que significa valor, ou seja, Belial significa em hebraico sem valor. Usado para se referir às pessoas que de forma consciente fazem oposição direta a tudo o que é correto ou de forma direta a tudo o que pertence ao Senhor, os seus mandamentos, os seus direcionamentos. Nós sabemos que no início, o povo escolhido por Deus, ele foi se originando junto a outros povos, e o Senhor escolheu os hebreus para torná-los um referencial para toda a humanidade, e esse movimento de Deus foi perfeito e alcançou a nossa história. Portanto, ser reconhecido como um filho de Belial era ser reconhecido como um filho inútil, ou seja, sem valor, um opositor, muitas vezes taxado como um demônio, referenciado a uma figura de um demônio. E esse texto que nós lemos hoje fala sobre a vida dos filhos de Eli. Eli era um sumo sacerdote que julgou Israel durante 40 anos e servia ao Senhor no tabernáculo. O texto que nós escolhemos é parte de um contexto e eu aconselho você a seguir na leitura um pouco mais à frente para que você entenda a temática sobre aquilo que estamos trabalhando hoje. Deus está ali dando uma declaração explícita sobre os filhos de Eli, demonstrando seu desagrado sobre a forma como eles estavam conduzindo o seu serviço para ele, para o templo e para o povo judeu. Eles tinham uma oportunidade ímpar de servirem ali no tabernáculo, de modo que eles tinham tudo disponível para fazer uma enorme diferença para os planos de Deus e para o povo judeu. Juntamente com seu pai Eli, uma oportunidade especial. Os filhos de Eli foram criados por um sumo sacerdote, com certeza foram educados da melhor forma possível, receberam todo o treinamento e direcionamento segundo as leis do seu povo e os direcionamentos de Deus, para então, na fase adulta, como já estavam, se tornarem trabalhadores do tabernáculo, servirem a Deus ali a exemplo daquilo que haviam aprendido com seu pai Eli. Que enorme privilégio Hofni e Finéias haviam recebido de Deus, terem nascido filhos de Eli, terem sido educados. Mas, no entanto, quando analisamos o contexto da palavra que acabamos de ler, podemos perceber que essa expressão filhos de Belial e filhos inúteis, infelizmente, recaem como uma luva sobre a história de Hofni e Finéias. Podemos perceber, quando avançamos com a leitura, uma descrição bem específica sobre algumas coisas que esses dois estavam fazendo e que desagradavam diretamente o coração de Deus. Hofni e Finéias estavam ali sempre constrangendo as pessoas que iam ao templo entregar as suas ofertas e os seus sacrifícios. Muitas vezes se intrometiam e antes da pessoa fazer a entrega, roubavam a parte mais preciosa da carne, dos cereais. Eles se intrometiam, eles constrangiam as pessoas que iam ao tabernáculo fazer o seu sacrifício e a sua entrega. A palavra também nos mostra que eles, além de roubarem as ofertas do Senhor, usavam aquele lugar de forma indevida para ter relações sexuais com as mulheres que serviam o tabernáculo. Com certeza, nesse tempo, o sumo sacerdote Eli amargurava em seu coração a certeza de ter errado na criação dos seus filhos. Tristeza essa que eu imagino ser profunda ao ver
que seus 2 filhos legítimos estavam trilhando um caminho totalmente diferente do qual ele havia escolhido trilhar com Deus. Ou seja, tinham tudo à sua disposição para serem filhos abençoados, mas por causa de suas escolhas, a palavra nos mostra que se tornaram filhos de Belial, filhos inúteis. Quando analisamos esse contexto e olhamos para a vida do sumo sacerdote Eli, é inevitável vir uma pergunta à minha mente: onde foi que Eli errou? Quero afirmar para você, meu irmão e minha irmã, o maior erro do sumo sacerdote Eli foi ter se acostumado com as coisas erradas, ter sido conivente com essas situações erradas que estavam acontecendo diante dos seus olhos, através da vida dos seus filhos. Para fundamentarmos essa afirmativa, nós precisamos primeiro entender o que Deus havia solicitado a Eli. Lá atrás, nos primórdios da formação do povo de Deus, aconteceu uma divisão da terra prometida, logo depois da conquista da terra pelo povo judeu. E a tribo de Levi, ela foi separada por Deus para que eles ficassem responsáveis por servi-lo no templo perpetuamente. E isso já estava sendo feito ali no tabernáculo, através da vida do sumo sacerdote Eli. Eles não receberam nenhuma porção de terra, ficaram incumbidos de cuidar do tabernáculo e do templo do Senhor. Homens e mulheres, essa tribo foi separada para esse serviço, para o Senhor. E essa era também a sua porção na herança. Assim, cada levita foi separado para que, por meio da sua vida de santidade ao Senhor e serviço sagrado, levasse o povo a cada vez mais se unir a Deus. Esse era o propósito para o qual Levi foi levantado e estava sendo treinado e desenvolvia sua vida. O sumo sacerdote era esse mediador entre Deus e o povo. O sumo sacerdote, ele tinha o dever de apresentar as ofertas no altar. Ele também tinha o dever de oferecer os sacrifícios agradáveis e expiatórios a Deus no tabernáculo. E ele tinha também a missão de ensinar as leis divinas para o povo, para que o povo pudesse andar 100% alinhado com a vontade de Deus e conquistar tudo o que Deus desejava através dessa obediência e submissão. Tudo isso tinha o intuito de fazer com que o povo de Deus crescesse não só em conhecimento, mas também em intimidade com Deus, para que alcançasse os objetivos que Deus havia estabelecido para ele. Quando entendemos todo esse contexto que acabamos de falar, fica claro para nós percebermos que o que Eli estava permitindo seus filhos fazer era algo totalmente diferente daquilo para o qual Deus os havia consagrado e direcionado. Eli estava imbuído em fazer de fato da forma correta, legislou, ou seja, julgou o povo de Israel e desenvolveu essa função durante 40 anos, mas fica claro ao percebermos o posicionamento dos seus 2 filhos que ele não conseguiu ser assertivo no direcionamento da geração que iria sucedê-lo. Fica claro ao lermos a palavra do Senhor que Eli sabia exatamente de tudo o que estava acontecendo debaixo do seu nariz ali no tabernáculo de Deus, e é fácil percebermos também a ineficácia em Eli em se posicionar, em fazer com que seus filhos mudassem de postura, ao fazer com que toda aquela situação que estava desonrando a sua casa e desonrando acima de todas as coisas o tabernáculo de Deus e fazendo com que o povo judeu não tivesse mais vontade de ir ao templo cumprir as suas obrigações. Estava tudo errado. O sumo sacerdote Eli tornou-se cúmplice dos erros de seus filhos. E é exatamente por isso que no momento em que Deus conversa com Samuel, ele deixa claro que para Eli e para os seus filhos não haveria possibilidade de um sacrifício expiatório. E entendemos, quando continuamos a leitura bíblica, que o fim de Eli, de Hofni, de Finéias, da esposa de Finéias e do seu filho que estava por nascer foi trágico. E é exatamente isso. Todas as vezes que nos posicionamos intencionalmente, conscientemente contra as coisas de Deus, não existe a possibilidade de estarmos galgando um futuro promissor ou satisfatório.
as consequências sempre serão desastrosas. A omissão de Eli mostra de forma clara que os seus filhos, naquele momento, eram muito mais importantes para ele do que obedecer e fazer acontecer os direcionamentos de Deus. Veja o que a palavra nos mostra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Diz assim: o Senhor Jesus advertiu que quem ama o pai e a mãe, ou os filhos mais do que a ele, não é digno dele. A palavra de Deus ela é sempre perfeita, com o intuito de nos orientar sobre a nossa caminhada, e muito mais do que isso. Caso estejamos trilhando por caminhos que estão nos levando para longe desse lugar, a palavra de Deus ela é sempre orientativa para nos reposicionar. Nós podemos sempre contar com direcionamento e orientação clara e objetiva de Deus para a nossa caminhada. Assim como podemos contar com pessoas que estão ligadas nessa fonte e sempre dispostas a nos abençoar. É claro, e quando falamos que Eli amava mais os seus filhos do que o propósito que ele havia assumido com Deus, parece muitas vezes que nós possamos talvez não dar a devida importância ou amor devido aos nossos filhos. Isso não é verdade. A questão nunca foi sobre valorizar ou desvalorizar os nossos filhos. Os filhos são herança do Senhor. Devemos observá-los da forma correta, devemos amá-los, cuidar deles, direcioná-los, instruí-los e fazer com que, desde a sua tenra infância, caminhem por caminhos que irão lhes conduzir ao lugar onde Deus deseja. Nunca foi sobre não fazer a coisa certa. A questão aqui é valorizar as coisas acima do valor que Deus deve ocupar em nossas vidas. Diante de toda essa problemática na vida do sumo sacerdote Eli e dos seus filhos, surge uma nova pergunta. Como, nos dias atuais, eu e você precisamos nos comportar para não nos tornarmos filhos inúteis, filhos de Belial, ou então permitir que os nossos filhos acabem no futuro se tornando exatamente igual a Hofni e Finéias, desonrando a Deus, desonrando a nossa história e trilhando caminhos que com certeza irão conduzi-los à morte. Nós encontramos essa resposta perfeita através da vida do menino Samuel, que estava sendo preparado para se tornar sacerdote, profeta. A partir desse momento, quero trabalhar de forma bem rápida com vocês 3 pontos específicos que nos trarão clareza sobre essa resposta, sobre o que devemos fazer para não nos tornarmos filhos inúteis e não produzirmos filhos de Belial. Primeiro ponto que nós precisamos entender, e é exatamente observando esse contexto, porque dentro da casa de Eli tínhamos Hofni e Finéias, que estavam dando um péssimo testemunho, mas tínhamos também Samuel, que estava sendo discipulado, orientado, conduzido por Eli, e ele trouxe para nós a resposta correta. O primeiro ponto que nós precisamos observar é a necessidade, eu digo necessidade, de conhecermos e obedecermos a Deus. Isso fará toda a diferença na nossa caminhada pessoal e na forma como vamos instruir e direcionar as próximas gerações. Não se engane, eu e você hoje somos uma referência de Deus e as pessoas estão olhando para nós, buscando a resposta através da nossa forma de viver, o nosso relacionamento com Deus, a forma de nos comportarmos, a forma e o que de fato é importante para nós e como nós vivemos a vida da forma mais simples no cotidiano até as questões mais complexas. Precisamos conhecer e obedecer a Deus. Samuel havia sido entregue por sua mãe aos cuidados do sumo sacerdote Eli lá no tabernáculo para que ele fosse discipulado e no futuro se transformasse também um sumo sacerdote, um trabalhador do tabernáculo. E nós percebemos claramente que Eli investiu na vida de Samuel, cuidou de Samuel, discipulou Samuel dentro dos mesmos ensinamentos que havia dado, com certeza, a Hofni e Finéias. Samuel estava sendo não só discipulado e ensinado, mas desenvolvendo as suas atividades rotineiras, ali mesmo no tabernáculo. Se relacionava com as suas obrigações diárias, aprendia sobre Deus, convivia com os seus irmãos mais velhos, o Hofni e o Finéias, e interagia com as pessoas que iam ali no tabernáculo entregar os seus sacrifícios e as suas ofertas. Qual foi então a chave
que diferenciou a vida de Samuel para aquilo que determinou um desfecho horrível na vida de Hofni e Finéias. Samuel iniciou uma nova etapa da sua história, da sua caminhada, ainda bem pequeno, mas de forma muito sólida, consciente. E essa chave fundamentaria, sustentaria toda a continuidade da sua caminhada a serviço de Deus, em meio aos desafios da sua vida pessoal e também ministerial. Encontramos essa chave ao observarmos a vida desde o início do jovem Samuel. O início de toda a caminhada de sucesso começa ao obedecer, ao nos encontrarmos e obedecermos a Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Samuel. Olha o que Salmos 37, versículo 5 diz para nós. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Foi exatamente isso que aconteceu com Samuel. Samuel ouviu a voz do Senhor e eu acredito, assim como a Bíblia nos mostra, que essa foi uma experiência impactante. Ele era ensinado, ele era discipulado, ele já desenvolvia as suas atividades dentro do tabernáculo, ele convivia com seus irmãos mais velhos, ele interagia com as pessoas, ele estava desenvolvendo as suas atividades. Mas o que moldou a história de Samuel foi esse verdadeiro encontro com Deus. Ao ouvir a voz de Deus, a resposta de Samuel foi a perfeita. Eis-me aqui, Senhor, fala, pois o teu servo te escuta. Todo relacionamento é precedido de um diálogo. Nós temos e sempre teremos o privilégio de falar com Deus, mas para que possamos orientar e ter a certeza de que a nossa caminhada vai nos conduzir ao lugar onde vamos encontrar tudo o que necessitamos para ser felizes, está no fato de também ouvirmos os direcionamentos de Deus. É importantíssimo conhecer e obedecer a Deus. Meu irmão, guarde isso no seu coração. Minha irmã, guarde isso. É importantíssimo conhecer e obedecer. Talvez você já tenha tido a sua experiência genuína e transformadora com Deus através de Jesus. Talvez você ainda esteja ansiando por esse momento, mas eu posso lhe garantir que há o tempo certo para todas as coisas e durante o desenvolvimento dessa temática, talvez seja hoje o dia que Deus escolheu para encontrar com você genuinamente e fazer uma transformação de vida através de um encontro verdadeiro. Você está disposto a fazer como Samuel e dizer para o Senhor, eis-me aqui? O teu servo te escuta? Porque o Espírito Santo está falando conosco através dessa simples mensagem, porém poderosíssima. E a partir desse lugar, eu acredito, assim como lemos no Salmo 37, versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Tudo é possível ao que crê. E se de fato decidirmos entregar o direcionamento da nossa vida ao Senhor, decidindo obedecer e conhecê-lo, tudo será diferente. Segundo ponto da mensagem, é importantíssimo vencermos o medo. Ser comprometido com Deus não é para os tímidos. As mensagens que Deus entregou para o profeta Samuel, depois já de estar maduro e atuando diretamente com o povo, a fim de trazê-los de volta a esse lugar de intimidade e obediência a Deus, não foram mensagens fáceis. Quando olhamos a história e a trajetória de Samuel, é claro percebermos isso. Por exemplo, ele foi levantado por Deus para confrontar Saul diante do seu pecado de desobediência. E não foi só contra Saul. Samuel se posicionou diversas vezes contra pessoas poderosas. E esse tipo de posicionamento poderia ter custado a vida de Samuel, caso essas pessoas não tivessem acatado o direcionamento e entendendo que era um movimento de Deus através da vida de Samuel. Mas isso fica claro que o que ele estava vivendo enquanto adulto e já agora como profeta, começou lá naquele primeiro encontro dele com o Senhor. Note que naquela noite em que Samuel teve esse encontro transformador com Deus, Deus disse para Samuel o que iria acontecer com Eli e com seus filhos.
Com certeza essa foi uma revelação bombástica para um menino que estava sendo discipulado por Eli. E quando analisamos esse trecho ali da palavra, fica claro que Samuel ficou com medo de contar a Eli o que o Senhor havia dito para ele. Mas é também nesse momento que o discipulado de Eli se estabelecia de forma ainda mais contundente na vida de Samuel. Eli disse para Samuel: você não pode mentir. É importante que você conte para mim exatamente tudo o que o Senhor falou. Pois, se ele omitisse o direcionamento de Deus, o castigo poderia ser grande. Foi exatamente nesse momento que Samuel aprendeu que é melhor obedecer do que sacrificar. E a palavra mostra para nós que Samuel conta para Eli exatamente tudo o que o Senhor havia dito que aconteceria com Eli e com seus filhos. E Eli, embora com toda a certeza de que não estava fazendo o seu papel como sumo sacerdote, como pai de forma excelente, sabia que aquele direcionamento que ele ouviu de Samuel vinha de Deus. E ele disse que se faça exatamente aquilo que Deus disse. Ele sabia que o seu desfecho e o de seus filhos não seria agradável. Ele sabia que aquele era um direcionamento de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, exatamente como Samuel, quer seja no início da nossa caminhada cristã, ou diante de alguns desafios grandes que o Senhor coloca diante de nós ao longo da nossa trajetória, mesmo quando já maduros, existe uma tendência de termos medo. Muitas vezes parece que os direcionamentos de Deus são muito maiores e naturalmente são. Muitas vezes parece que não vamos dar conta da demanda, do desafio. Muitas vezes, como outros exemplos que nós temos na palavra, como o de Jeremias, que ele se sente incapaz de dar conta do recado, Moisés em enfrentar o faraó e libertar o povo do Egito. Cada um desses grandes homens e mulheres tinham as suas deficiências diante dos desafios que Deus colocou para eles. Cada um desses homens e mulheres percebemos naturalmente o desenrolar do medo, da insegurança, que com certeza habitou a vida deles e não é diferente hoje na minha vida e na sua vida. Caminhar com Deus é altamente desafiador. Temos o pleno entendimento que quando falamos que estamos com o Senhor, nós estamos nos posicionando na contramão do mundo. Isso é muito desafiador. Abrir mão de algumas coisas, muitas vezes por causa desse entendimento e desse posicionamento, somos levados a nos afastar de algumas situações, infelizmente de algumas pessoas, porque muitas vezes estar ali naquele lugar ou com essas pessoas desfavorece aquilo que estamos nos posicionando e desejando viver em Deus. O medo tende a querer nos paralisar, exatamente como fez ali naquele momento com Samuel. Mas eu quero afirmar para você, quem segue a Deus precisa ter coragem para o obedecer, mesmo quando os desafios não são fáceis. Você pode confiar em Deus, meu irmão e minha irmã. Ele vai cuidar de todos os detalhes para que você encontre tudo o que você necessita para desenvolver e desempenhar a sua missão e o seu papel com excelência, vencer os seus obstáculos e, ao final da sua carreira, ter o pleno entendimento de que você acertou o alvo e encontrar paz e tranquilidade, não só no final, mas em todo o desenvolvimento da nossa caminhada. O medo sempre tenderá a nos paralisar. O nosso entendimento precisa ir além. Mesmo diante de grandes desafios, precisamos conhecer e obedecer a Deus para que possamos avançar os desafios sabendo que Ele vai na frente e promove todo o cenário para que a nossa caminhada seja favorável e consigamos acertar o alvo. Um afirmativo disso que estou trabalhando com vocês está lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Diz assim a palavra: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. É realmente desafiador vivermos a vida. Nós, todos os dias, ao nos levantarmos, somos gratos, com certeza, a Deus pelo privilégio de vivermos mais um dia,
mas muitas vezes já nos levantamos preocupados com os desafios que sabemos que vamos enfrentar. Essa dinâmica é real. Muitas vezes o medo tende a querer nos paralisar e de forma intencional nos impedir de avançarmos com as coisas de Deus, aonde muitos desistem desses propósitos, desistem dos direcionamentos de Deus por causa do medo. Quero encorajar você a confiar na palavra de Deus e no Deus da palavra, porque a orientação dele é que nós não devemos parar, nós devemos avançar. Ele está cuidando de todas as coisas e nos sustentará com a sua mão forte. Essa é uma promessa viva e eficaz de Deus. E eu não tenho a mínima ideia dos desafios que você enfrenta hoje, meu irmão e minha irmã. Eu não sei se são desafios pessoais que têm a ver com a sua vida pessoal. Talvez você esteja trilhando por caminhos que não são agradáveis aos olhos de Deus, você talvez não consiga se libertar ou não consiga lidar com algumas situações. Eu quero encorajar você a tomar uma decisão a partir desse lugar e se posicionar em Deus. Fica claro que nós pagamos um preço para estar no centro da vontade de Deus, mas fica claro também ao observarmos a palavra do que estamos trabalhando aqui, que há um preço também para estar longe dela. Tudo que nós vivemos começa na nossa vida pessoal. É o valor que nós damos a Deus, é a forma como nós nos posicionamos em Deus, é o peso dos direcionamentos e da missão que Deus tem na nossa mente, no nosso coração, que faz com que as coisas ao nosso redor recebam o investimento correto e o poderio do movimento do Espírito Santo. Como disse, nós estamos sendo trabalhados nesse tempo por Deus e de forma intencional através da nossa visão celular para todos nos tornarmos líderes, por consequência, nos tornarmos um referencial. Tudo o que nós vivemos, quer seja na nossa intimidade com Deus, quer seja na nossa vida pessoal, íntima e familiar, na nossa vida profissional, nos nossos círculos de relacionamento, tudo o que nós vivemos a partir da nossa existência interna. Claro que nós podemos sustentar máscaras e viver de aparência, mas é um desgaste, um dispêndio de força e energia e tempo desnecessário. A grande verdade é que nenhum de nós consegue sustentar essas máscaras por muito tempo. Indubitavelmente elas irão cair e teremos que mostrar de fato quem somos. Por que não nos esforçarmos no lugar certo para termos uma vida digna, honesta e de qualidade na presença de Deus, para que a partir de nós tudo flua da melhor forma possível? Nunca teve a ver sobre ser perfeito, mas sim sobre a forma como nós lidamos com a nossa imperfeição à luz das verdades de Deus. Talvez a sua luta hoje seja com seus filhos, seja com todas essas dificuldades inerentes a esse tempo em que nós estamos vivendo. E a palavra de hoje vem nos encorajando, em primeiro lugar, a fazermos o nosso dever de casa pessoal, conhecermos e obedecermos aos direcionamentos de Deus, para que a partir de nós, tudo o que nós movimentarmos no mundo físico e espiritual carregue a assinatura de Deus e favoreça o movimento da próxima geração. Vejo hoje muitos pais e filhos desesperados por não saberem lidar de forma coerente com os posicionamentos e com as situações que envolvem a criação dos seus filhos. A palavra está nos mostrando que o salário de quem é omisso na criação dos seus filhos não é legal. A palavra está mostrando para nós que quem não se posiciona favorece o desfecho ruim na vida dos seus filhos. Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para o Senhor. E essa palavra é direcionada e orientada a você, que nesse tempo está enfrentando dificuldades na criação dos seus filhos. Não deixe o medo lhe paralisar. Não fique com medo e refém das situações. Encontramos na palavra de Deus tudo o que nós precisamos para nos posicionarmos de forma leve, profunda e funcional, para mantermos a nossa vida alinhada com os propósitos de Deus e abençoarmos de forma objetiva e orientativa a próxima geração, a criação dos nossos filhos. Para fazermos com que tudo isso funcione de forma a honrar a Deus, trazer paz para a nossa caminhada e fazermos com que as pessoas observem
o movimento do Espírito Santo na nossa vida, na nossa família, e desejem ter exatamente aquilo que você tem. E se você ainda não tem, o desafio é para que você se posicione em Deus e comece a construir isso a partir desse lugar, em nome de Jesus. Não tenha medo. Conhecer a Deus, obedecer a Deus. Segundo ponto, vencer o medo. Isso vai fazer com que a sua caminhada seja muito preciosa e abençoadora para as próximas gerações. Vivemos uma crise mundial de liderança, uma dificuldade enorme de posicionamento das pessoas, mas nós estamos encontrando nesse tempo todo um arcabouço de conhecimento prático para nos orientar através da palavra de Deus e por meio da visão, através de construção de relacionamentos saudáveis nas nossas células. Se você ainda não está numa célula, eu quero te convidar a visitar uma célula, procure alguém que você conhece, ligue para a secretaria da nossa igreja, diga que você está desejoso por conhecer uma célula, por se envolver com pessoas que também têm dificuldades, mas estão pagando um preço nesse tempo para romperem a casca e se relacionarem de forma diferente com a palavra, com a intimidade com Deus, fazendo com que suas vidas se transformem num referencial orientativo e abençoado e transformando tudo ao nosso redor. É isso que nós estamos encontrando nesse tempo. Você é nosso convidado. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, nós teremos um enorme prazer em apresentar você a uma célula, em cuidar de você, até que você possa tomar as suas decisões pessoais e decidir exatamente quem você é, o que você deseja fazer com Deus nesse tempo e aonde você deseja chegar. Terceiro e último ponto da palavra: se manter fiel. Em alguns momentos na nossa caminhada, nós somos tentados a escolher o caminho mais fácil, o menos problemático. Isso muitas vezes está ligado diretamente a negociarmos valores do reino, para que não entremos em confrontos, para que não passemos por dificuldades, para que não fiquemos expostos ou não sejamos chacotados por causa do nosso posicionamento perante a Bíblia, diante das coisas que estão em voga nesse tempo, de forma tão escrachada no mundo. Em alguns momentos, nós somos e sempre seremos tentados a negociar valores e escolhermos o caminho mais fácil. Veja, Samuel teve que escolher entre comprometer a sua fé e agradar o povo, porque as suas mensagens eram confrontadoras e ele acabava não sendo bem visto nesse lugar, porque ele trazia uma mensagem de confronto às coisas erradas que o povo estava fazendo, e em contrapartida orientava um retorno do povo para a devoção genuína a Deus. Samuel orientava o povo a ser fiel a Deus, fazer o caminho de volta para o lugar de onde não deveriam ter saído. E é exatamente o convite do Espírito Santo para mim e para você, a partir desse lugar, nos reposicionarmos, nos mantermos, decidirmos, nos mantermos fiel à palavra e a esse Deus maravilhoso que se ocupa em nos proteger, em cuidar das nossas necessidades. Todas essas coisas nós encontramos em Deus. Ele é perfeito. O seu amor por cada um de nós, ele é incondicional. Não tem nada a ver com acertarmos. Tem tudo a ver com o poder de decisão que ele nos deu de irmos para esse lugar e não negociarmos os princípios que vão nos manter alinhados a ele, que por consequência vão nos levar ao lugar onde ele deseja e trarão para nós paz e felicidade, mesmo em meio às adversidades da vida. A escolha entre o caminho mais fácil e o caminho certo sempre está diante de nós todos os dias. E claro que nós seremos estimulados pelo mundo a cedermos, a irmos pelo caminho mais fácil. Mas a palavra de Deus nos encoraja e é o próprio Espírito Santo que fala conosco. Nós não podemos negociar aquilo que é santo. Nós precisamos manter a obediência em alta na nossa mente e pagarmos o preço para estarmos nesse lugar e viver e colher os louros e os frutos daqueles que pagam esse preço. É maravilhoso estar nesse lugar. Eu tenho certeza absoluta que você tem as suas experiências em Deus por ter se mantido firme.
Assim como eu tenho certeza que todos os dias você é tentado a negociar os seus valores, a se desviar do caminho. Samuel sempre exortou o povo a se manter fiel a Deus. Essa era uma das missões de Samuel naquele tempo. E Samuel obteve êxito na sua missão. E porque Samuel obteve êxito na sua missão, o povo de Deus encontrou a vitória. A pressão para desobedecer a Deus e conformar o pecado do mundo à nossa existência para que fiquemos mais confortável, de fato é grande e sedutora. Mas Deus abençoa de fato quem se mantém fiel a Ele. Nós precisamos aqui nesse momento fazer uma escolha. Vamos nos conformar às coisas desse mundo? Vamos ceder para ficar bem na fita? Para não passarmos por alguns desconfortos? Ou vamos decidir pagar o preço de nos posicionarmos e nos mantermos firmes e fiéis a Deus? Que tipo de futuro você deseja viver? O que você vai colher lá na frente, naturalmente será uma consequência daquilo que você plantar agora. Precisamos ter esse entendimento e saber que Deus segue no controle de todas as coisas, mas são as nossas decisões que irão nos favorecer no futuro ou que nos levarão a vivenciarmos situações desastrosas. 1 Samuel 7, dos versículos 3 e 4, mostra para nós o privilégio daqueles que se mantêm firmes no Senhor. A palavra de Deus diz assim: Então Samuel disse a todos os israelitas: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se, então, dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará do poder dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e das imagens de Astarote e começaram a prestar culto somente ao Senhor. A partir desse momento, meu irmão e minha irmã, diante de uma orientação do profeta Samuel, o povo de Deus tomou uma decisão. Eles decidiram voltar-se para Deus, abandonar os seus ídolos e tudo aquilo que estavam fazendo, que os afastava da presença desse Deus. Por conta dessa decisão que tomaram, na continuidade vemos a vitória do povo de Deus sobre os filisteus e o reestabelecimento de tudo que eles mais amavam: a vida, a família, equilíbrio físico, emocional, acima de todas as coisas espiritual, um retorno a uma qualidade de vida que só encontra aqueles que decidem se manter fiel ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu não tenho a mínima ideia das tempestades que você vem enfrentando nesse tempo, mas eu quero dizer que o resultado daquilo que você colhe é diretamente proporcional ao resultado das suas decisões diante de Deus. Você pode estar fazendo algumas coisas legais e outras não, e estar colhendo hoje os frutos de decisões erradas. Há um convite do Espírito Santo nessa noite, nesse momento em que você está vendo essa mensagem, a retornarmos para Ele. Eu não sei o tamanho do problema, mas eu conheço Deus que é especialista em derrubar gigantes. Ele está aqui nesse lugar, aguardando por um posicionamento seu. O desejo do meu coração é que você, de fato, encontre forças para romper com as dificuldades e se reposicionar nesse lugar em Deus. Conhecer, obedecer. Vencer o medo e se manter fiel. 3 atitudes importantíssimas para que você viva com excelência. E a partir de você, os seus filhos jamais receberão o título de filhos de Belial, filhos inúteis. Serão filhos da promessa, viverão os desígnios do Senhor, caminharão de cabeça erguida sobre essa terra, promoverão o reino de Deus, trarão alegria ao seu coração e com certeza passarão para as próximas gerações esse privilégio que aprenderão com você. Não desista, mesmo diante de qualquer dificuldade. Busque orientação na palavra, seja inteligente, ore. Existem coisas que só o Espírito Santo pode fazer e Ele é fiel para cumprir todas elas. Existem outras que nós precisamos fazer. Ele também nos capacita e nos fortalece para que tomemos a decisão correta. Tudo que necessitamos, nós encontramos em Deus, na Sua palavra. Conseguimos
aprimorar tudo isso através de discipulado, que encontramos facilmente hoje nas nossas células. Temos tudo à nossa disposição para fazermos diferente. O desejo do meu coração é que você tenha agora um momento de intimidade, só você e o Espírito Santo. Você abra o seu coração, que você diga para Deus de forma honesta aquilo que você sabe que está fazendo de errado. Você peça a Deus para lhe ajudar nas coisas que você não consegue perceber, que estão lhe afastando, mas que a sua decisão seja de se reposicionar em Deus nesse tempo para avançar em nome de Jesus. Deus os abençoe. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem há como o Senhor? Quem há como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem há como o Senhor? Quem há como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Para sempre. Honra, glória, força e poder. 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 Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida.
tivemos agora um momento de louvor abençoado. Quero deixar para vocês alguns recadinhos. Próximo dia 20, nós temos o Dia do Líder. Você que ainda não fez a sua inscrição, corre lá e faz a sua inscrição. Convide o seu líder em treinamento. Nós vamos viver um sábado precioso de alinhamento, comunhão e direcionamento. No próximo sábado também, dia 27, nós teremos a Festa da Roça, vai acontecer lá na nossa UTM, na unidade Tarcísio Miranda. As redes estão se movimentando, nós vamos ter comidas típicas, teremos um tempo também abençoado de comunhão, de diversão entre a nossa igreja. Nós temos uma cidade para conquistar e esse movimento é intencional para alcançarmos toda aquela região lá na unidade Tarcísio Miranda. Participe conosco. E agora eu finalizo lembrando a você que aos domingos, 10 da manhã, nós temos a celebração aqui na unidade do centro e também às 19h30 no mesmo local. Deus abençoe.